Vamos para a palavra. Vamos para a palavra de Deus. Eu prego algumas mensagens nesse versículo. E eu escolhi uma. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz o texto da palavra do Senhor, de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu vou trazer aqui uma palavra sobre verdade que precisamos conhecer. Eu quero falar aqui algumas verdades que nós precisamos conhecer. A primeira, eu falo muitas vezes na ADVEC, até em Santa Ceia. E vou dizer ela aqui mais uma vez. O maior inimigo não é o diabo, mas a falta de conhecimento. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. Essa aqui é a primeira verdade. O maior inimigo não é o diabo. O maior inimigo é a falta de conhecimento. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. Eu estou fazendo uma afirmação teológica. E toda afirmação teológica tem que ser fundamentada na Bíblia. Então vamos para a Bíblia, para provar o que eu estou falando. Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é o diabo, não são sistemas de governo, não é a perseguição. Não é isso que destrói o povo de Deus. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Isso é, Satanás quer que você seja um ignorante espiritual para que o evangelho não se manifeste na sua vida. A fé e a incredulidade trabalham na mente humana. Olha, quando eu falei agora na oferta, a mente humana, que é a coisa mais importante. Está aqui o texto. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos à mente. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos, entendimento, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa linda. A Bíblia, a palavra de Deus, há 2000 anos atrás falava do mundo subatômico. Que ninguém nem imaginava isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, a ignorância é algo tão perigoso, tão terrível, porque cega você da verdade do Evangelho, destrói o povo de Deus. E João 8, 32 e 36, que é um texto conhecido, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento é a chave da libertação, e Cristo é a verdade absoluta. E conhecereis a verdade vos libertará. É uma primeira afirmação. A segunda derruba qualquer tese. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a única verdade absoluta. Todas as outras são relativas. Então, querido, Mateus 22, 29 diz: errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é, a falta do conhecimento leva à ignorância e dá poder ao diabo. Jesus falou em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, para que você tenha o conhecimento. Número 2, uma segunda verdade que eu quero falar com você é essa aqui. Recuar, retirar-se por motivos certos, não é sinônimo de fraqueza ou covardia. Recuar, retirar-se por motivos certos, não é sinônimo de fraqueza ou covardia. Sabe o que é sinônimo de quê? Discernimento, inteligência, sabedoria, percepção e estratégia.
Eu não recuo não, então morra. Meu filho, simples. Tem hora que você tem que recuar, meu cara. E eu vou te mostrar na Bíblia. Davi é considerado, não é na Bíblia não, hein? Um dos 3 maiores conquistadores da história humana. E é o maior conquistador da Bíblia. Se você pegar e ler 1 Samuel, do capítulo 20 ao capítulo 27, você vai ver Davi 5 vezes, vai dizer, e Davi fugiu, e Davi fugiu, e Davi fugiu, e Davi fugiu, e Davi fugiu. Se você pegar a leitura desses textos, você vai ver, Davi foge para a caverna de Adulão, Davi foge para os Moabitas, Davi foge para Keila, para o deserto de Zif, para o deserto de Maom, para o deserto de Engedi. Mas por quê? Davi estava sendo perseguido por 3.000 homens, a tropa de elite de Saul, o bope de Saul, a tropa de elite. Como é que ele ia encarar isso? Depois ele conseguiu formar um exército, começando com 600, mas tinham 3.000 caras adestrados atrás do encalço dele. Ele ia fazer o quê? E eu vou te provar, meu irmão, a Bíblia é incrível, até Cristo. Até Cristo, meu irmão. Cristo. João 11, 53, 54. Quando Jesus viu que queriam matá-lo, está lá no texto. Ele, caiu fora. Já não andava entre eles. Foi para as cidades do deserto. O apóstolo Paulo, em Atos 14, 5 e 6, na cidade de Icônio, um motim para matá-lo. Paulo caiu fora, foi para Listra, para não ser morto. Sabe o que a Bíblia diz? Meu sogro gostava muito desse texto, o que foi o pastor dessa igreja, Eclesiastes 9:4. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Ele, né, Jarmute? Lembra que ele gostava de usar esse texto? Meu irmão, tem hora que tu tem que recuar. Se você não recuar, vai ser destruído. Agora, não se recua só por questões de sobrevivência. Se recua também por coisas boas antes da hora. E eu te provo que o maior exemplo é Jesus. Jesus é o maior exemplo. O diabo, lá na tentação, na narrativa de Lucas 4, eu vou te dar todos os reinos do mundo, se prostrados me adorarem. Jesus botou o diabo para correr. Por quê? Porque não estava na hora. Agora, quando você vai a Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, diz assim: e agora todos os reinos do mundo vêm a ser do seu Cristo. Tudo tem hora, meu irmão. Tudo tem hora. Jesus em João 2,4 disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Em Mateus 26:45 ele diz: agora é chegada a minha hora. Não se recua só por perigo. Jesus também em João 6,15 está lá escrito: queriam fazer Jesus de rei, ele caiu fora, porque não estava na hora. Coisas fora da hora, ao invés de ser bênção, é perturbação, é maldição, é desastre. Eu fico vendo por aí, estava hoje comentando com um grupo de pastores aqui em cima. Gente que chega e quer ser pastor da noite para o dia e ter igreja grande. Não quer construir nada. Aí fica tomando obreiros de outros, oferecendo grana, tira a música oferecendo o dobro, tira a gente do som, tira a gente da mídia, oferecendo grana. Não é assim que se constrói a igreja. Não é assim. Tira a gente de departamento. Eu fico só olhando. Espera. Eu estou vendo o que já está acontecendo com alguns aqui no Brasil. Não vou dar nome, coisa ruim, eu não dou nome. É coisa antes da hora, rapaz. Tudo na vida tem uma coisa chamada crescimento e desenvolvimento. Quer ver o ser humano? 9 meses para nascer, 1 ano para começar a andar e falar mamã, papá. 12 a 15 anos para descobrir que papai não é super-herói, nem mamãe é heroína. 21 anos para uma certa maturidade. Mais ou menos 30 anos
para chegar no limite da maturidade. A partir daí só acumula experiência. Significa uma coisa, desculpa a expressão: se o cara for bobo da corte com 35 anos, vai ser bobo da corte aos 40, vai ser bobo das cortes aos 50, porque o limite da maturidade é aí 30, 31, 32. E quando você pensa que sabe, está na hora de morrer. O que é que você pensa que você é? Tem hora para tudo, tem hora de recuar, porque senão você vai ser destruído, e tem hora de recuar, porque não está na hora de receber a bênção. Não está na hora de se apossar daquilo que é para você. Mas nós precisamos do tempo. Quem não precisa de tempo é Deus. Deus é atemporal. Deus não vive no tempo, Ele vive na eternidade. Quem vive no tempo sou eu e você. 3. Terceira verdade que eu quero falar para vocês: nunca podemos conquistar aquilo que não tivermos dispostos a enfrentar. Vou repetir: nunca podemos conquistar aquilo que não tivermos dispostos a enfrentar. Eu venho para Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 diz, Davi dizendo: o Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu. Olha aqui, ó. Quer conquistar a vitória contra o filisteu? Vai ter que lutar contra ele, Davi. Nós vamos dizer: eu que repreendo, Senhor, corta esse cabeção, derruba esse cara de quase 3 metros. É mesmo? Quer derrubar ele? Enfrenta. Quer cortar a cabeça dele? Derruba ele. Ok, nós estamos enganados com a vida, meu irmão. Aquilo que você não está disposto a enfrentar, você não vai conquistar. Você viu que eu falei que Davi fugiu? Fugiu 5 vezes, fugiu para deserto, fugiu para a caverna de Adulão, fugiu para o deserto de Zif, para o deserto de Anoã, fugiu para o deserto de Engedi. Mas em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: e houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Abaixo, para cima? Para cima. Espera aí. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Não fui eu, não. Acabou a bateria do bicho aí. Mas o som tá bom, viu, irmão? Tá top o som. Muito obrigado. Claro, é. Na hora de bater, eu bato. Mas quando tem que elogiar, eu elogio. O som tá bom. Irmão, eu tenho uma sensibilidade auditiva incrível. Se o som estiver desregulado, se estiver muito agudo, se estiver muito grave, lascou-se. Se tiver com barulho de lata, o som está equalizado. Vamos embora, vamos continuar aqui para mim não me perder. Tá? Então chegou a hora que Davi teve que enfrentar, porque não teve jeito. Fugiu, mas teve a hora do confronto para ganhar o reino. Quer ver Jesus? A mesma coisa é Jesus. Olha Jesus. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Olha o que diz Hebreus 2,14: que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Olha o que Paulo diz em Romanos 14,9: foi para isto, tanto de mortos quanto de vivos. Jesus foi para o confronto com a morte e venceu. Apocalipse 1,5 diz que ele é o primogênito dentre os mortos, isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Apocalipse 1,18 diz: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem confronto, porque aquilo que você não está disposto a enfrentar, você também não vai ter direito a conquistar.
Quarta verdade. Essa aqui é interessante, vou até beber um pouco d'água. Quarta verdade. Precisamos saber o que somos, mas precisamos saber o que não somos, para não cairmos na armadilha da soberba e da arrogância. Precisamos saber o que somos, mas precisamos saber o que não somos, para não cairmos na armadilha da soberba e da arrogância. Escute, meu irmão, não precisamos mentir sobre o nosso valor. Aos olhos de Deus, todos têm valor. Deus deu a cada ser humano talentos e aptidões. Isso que Deus entregou para você. Você precisa reconhecer duas coisas. Você tem que reconhecer seu potencial, ok? E seus limites e fraquezas. Você tem que conhecer os extremos. Você tem que conhecer o potencial que você tem. Isso não é vaidade, é realidade. Mas reconhecer a sua deficiência. Por exemplo, vou citar uma coisa banal. Você não suporta matemática, jamais pode fazer engenharia. Eu não suporto matemática. Então como é que você vai fazer engenharia se você não suporta matemática? Ih, pastor, minha nota na matemática, eu já fui reprovado por causa de matemática. Só passava raspando. Então tua área não pode ter nada com matemática. Porque essa não é a sua competência. A parábola dos talentos é um show. Porque o Senhor, Mateus 25, a partir do versículo 14, distribui talentos para todo mundo. E tem uma palavrinha lá top. Segundo a capacidade de cada um. Todo mundo recebeu talento. Na prestação de contas, é interessante. O que recebeu 2 talentos e granjeou 2, qual é a palavra do Senhor? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que granjeou, o que recebeu 5 e produziu mais 5, recebe a mesma palavra. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Para aqui. O que recebeu 5 e produziu mais 5, ele produziu 150% a mais do que o que recebeu 2. Mas é a mesma palavra. Porque a matemática de Deus não é a matemática do homem. E o que recebeu 1 enterrou, tomou pancada. Mau servo, infiel, joga ele nas trevas. O que é que eu aprendo? Se você desenvolver o seu talento, a sua capacidade, e o outro, aí eu vou dar um exemplo de igreja que é uma coisa mais fácil para vocês entenderem, e que nós temos um problema com quantidade, nós somos terríveis, nós seres humanos. Então eu vou te dar um exemplo. Um pastor, Deus entregou a ele uma igreja de 100 pessoas. Ele é fiel àquilo que Deus entregou a ele. E Deus entregou a um outro pastor para ser pastor de 100.000 pessoas. Qual é a ideia da nossa mente? Caramba, esse cara aqui recebeu 100.000 membros, um galardãozão. Na hora da prestação de conta, se o cara que recebeu 100 membros e foi fiel, e o que recebeu 100.000 membros e foi fiel, a palavra vai ser a mesma. Servo bom e fiel. Porque Deus não trabalha com quantidade. Ele trabalha em você cumprir aquilo que Ele designou para você, que você tem capacidade para fazer. E também vou para um outro exemplo. Se Deus chamou um cara para ser pastor de 100 pessoas e chamou um para ser de 100.000, e o de 100 cumpriu o seu propósito, o de 100.000 não cumpriu, vai tomar pancada. Porque Deus não trabalha. E sabe qual é o nosso problema, senhores? Como somos seres sociais, a maldita comparação. Ô miséria é essa tal de comparação. Quer comparar o que o outro é, o que eu sou, o que o outro faz, o que eu sou. Teve um cara na Bíblia do Salmo 73 que quase se desviou, porque ele comparou o sucesso dos ímpios e ele sofrendo, passando perrengue, e era justo. Quase ele se desviou por essa comparação. Ei, rapaz, seja fiel àquilo que Deus entregou na tua mão, que você vai receber galardão.
Porque Deus não trabalha. Agora, você quer uma coisa maior do que você, aí você vai ter problema. Quando você quer uma coisa que Deus não te entregou, você vai ter problema. Você vai arrumar problema para você, porque você não vai dar conta. E aquilo que Deus te entregou e você for fiel, você vai ter galardão. É simples o que eu estou te falando. Agora presta atenção, como essa questão é interessante, sobre você saber aonde está o teu nariz. Davi e Uzias. Vou falar desses dois aqui, Davi e Uzias. Davi se dispõe a lutar com Golias. O rei manda a roupa real para Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 39. Davi diz assim: eu nunca usei isso. Isso não é para mim. Roupa real, cara. A roupa real só o rei tem. Coroa, capacete, o que você quiser, cravado de diamante, de bronze, prata e ouro. Caramba, eu quero vestir isso. Só quem veste é o rei. Isso não serve para mim. Eu não sou especialista com espada na mão. Meu negócio é funda. É isso que eu domino. É esse o meu talento. E Davi vai dizer uma outra coisa no Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu tenho limites, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Agora eu vou para Uzias. Uzias, quase não se fala dele. Uzias e Manassés foram os reis que mais tempo passaram no trono. Mais de 50 anos. Segundo Crônicas capítulo 26 diz que quando Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias, naquela época, era os Estados Unidos de hoje. Tinha o domínio da tecnologia militar. Poderoso na agricultura. Poderoso no exército. Poderoso na guerra. Aí vai dizer assim: e foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte, e se fortalecendo, corrompeu o seu coração e se exaltou. Sabe o que é esse termo, corromper o coração? É apodrecer por dentro. Apodrece caráter, mente, vontade, sentimento. Qual é a diferença de Uzias para Davi? Uzias pensava que era o cara, mas não sabia o que não era. Ele então, porque foi um rei poderoso, achou que podia oferecer sacrifício. E os sacerdotes resistiram. Você não pode, você é um rei poderoso, mas você não tem autoridade para isso. O teu talento não é para isso. Mas ele teimou em oferecer. E diz a Bíblia que a lepra veio sobre ele. E o restante da sua vida foi viver numa casa separada. Isso é o que dá quando a pessoa não sabe, não reconhece seu valor e quer uma coisa que Deus não entregou para ele. Talvez Deus está falando para alguém aqui, não sei. Pode estar falando para uma pessoa, não tem problema. Para alguém está falando, que eu não estou pregando abobrinha, estou pregando Bíblia. Sabe? Para alguém, o cara é diácono, não quer ser pastor. Fica quietinho aí, meu filho. Não fica caindo nesse conto, não. O cara é um pastor auxiliar, quer ser pastor presidente. Sou pastor presidente. Pastor presidente de quê? De birosca que você vai ser? Deus não te chamou para esse negócio, cara. Fica na vocação que Deus te chamou. Fica no lugar que Deus te chamou. Porque Deus só vai cobrar de você aquilo que Ele entregou na tua mão. Número 5. Escute essa daqui. Com a ajuda de Deus, podemos vencer aqueles que são mais fortes do que nós. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer aqueles que são mais fortes do que nós. Eu volto para Davi. O Davi é o cara. Quando Davi diz, repita o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. O Senhor me livrou do leão, do urso, Ele me livrará desse filisteu. Um dado. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi só chama Golias de incircunciso e filisteu. Quem era gigante era ele.
Não tem uma narrativa na Bíblia de Davi chamando Golias de, olha, eu vou encarar um gigante. Gigante nada, isso é um incircunciso, não tem pacto com Deus. Eu tenho, ele não tem. Eu tenho Deus comigo. A verdade é essa aqui. O segredo, meu querido, é depender de Deus. E depender de Deus é confiar nele. E confiar é transferir controle. Aquilo que nós fazemos no automático, quando você entra no Uber, quando você entra no avião, quando entra no elevador, você está transferindo o controle. Só que agora aqui é você transferir o controle da tua vida para Deus. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo de Davi, Salmo 20, versículo 7 e 8, Salmo de Davi, uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Dependência de Deus. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo para sempre. Confiança, dependência de Deus. O sábio, poderoso, riquíssimo Salomão, ele vai dizer uma coisa, eu estou falando de um homem poderoso, não estou falando de qualquer um. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Ô meu irmão, tem coisas que não adianta, são maiores do que nós, são maiores e mais fortes do que nós, mas com a ajuda de Deus você pode vencer essa luta, você pode vencer essa perseguição. Por isso, meu irmão, eu tenho que falar, é claro que eu vou falar. Eu disse na manifestação em São Paulo, na manifestação em São Paulo, do primeiro domingo de agosto, pega lá o vídeo que eu disse, Alexandre de Moraes, tu vem a mim com tua toga, com teu poder e a tua autoridade, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, é Ele que vai te derrubar, é mais forte do que eu, mas não é nada diante de Deus, vai chegar a hora dele. Pode me prender, pode me processar, faça o que quiser, vai chegar a hora dele. Porque eu confio no Senhor. As respostas que eu preciso vêm de Deus. A resposta que você precisa dessa luta e dessa guerra que é maior, confia em Deus. O nosso Deus, meu irmão, está no Salmo 115, versículo 3. O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Todo mundo conhece Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem sabe aqui nessa noite, enquanto você está aqui cultuando a Deus, Deus está batalhando e pelejando nessa causa que é maior do que você. E essa semana ainda, alguns aqui vão ver a vitória de Deus, o milagre de Deus, a resposta de Deus, porque você depende dEle. Número 6. Eu vou fazer uma afirmação aqui, vou te provar uma coisa linda na Bíblia. Deus pode fazer isso por um longo tempo na nossa vida. Deus pode fazer isso por um longo tempo na nossa vida. O que é, pastor? Preste atenção. O que Deus fez com Salomão. Todo mundo quer isso aqui. Eu vou citar o texto para você. 1 Reis 5:4. Porém agora, isso é Salomão dizendo, o Senhor meu Deus me tem dado descanso. De todos os lados, adversários não há, nem algum mal encontro. Ai, meu Deus, Senhor, faça isso, vai. Quem quer isso? Levanta a mão aí, irmão, pelo amor de Deus, vou repetir. Salomão falando em 1 Reis 5:4. Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. Quem quer isso aí para a sua vida? Vamos lá. E você pensa que você chegou aqui como? Desculpa, na moleza? Para Salomão dizer isso aqui, nós vamos voltar ao capítulo 2. Até chegar ao capítulo 5, rapidinho. Ai, meu Deus, isso vai demorar muito. Não.
Vou te mostrar alguns pontos para Salomão chegar nisso aqui. No capítulo 2, ele ouve conselhos de quem pode dar e obedece. Ele ouve os conselhos do seu pai Davi e obedece. No capítulo 2, ainda no capítulo 2, remove pessoas importantes de posições importantes que deram demonstração de infidelidade. Remove pessoas importantes de posições importantes que deram demonstração de infidelidade. Substitui o sacerdote Abiatar por Zadok. Substitui o comandante do exército Joabe por Benaia. Não substituiu gente baixa, não. O sacerdote, sabe o que é substituir o sacerdote? E quando ele substitui o sacerdote, diz: vai para Anadote. Você só não vai morrer porque você ajudou a transportar a arca com meu pai. Por isso que você não vai morrer, porque o teu caso era para tu morrer. Já com Joabe não deu. Com Joabe não deu, passou a régua em Joabe. Você pensa que acabou por aí? Aí você vai no capítulo 3. Ele julga com justiça e retidão o caso das duas mulheres sobre a disputa de uma criança. Uma dormiu em cima da outra, uma morreu, depois ela trocou. É minha, não é minha, é minha, não é minha. Ele disse: traz aí uma espada, eu vou dividir no meio. A que não era a mãe aceitou. Aí Salomão diz: entrega para outra, porque essa é a verdadeira mãe. Olha o que ele faz. Ele aplica a justiça. No capítulo 3, ele ama a Deus e obedece a sua palavra. No mesmo capítulo, ele mantém um relacionamento pessoal com Deus. Nesse capítulo 3, ele pede a coisa mais importante. Ele pede sabedoria, não pediu riqueza. Ele pede a Deus sabedoria. Ele presta culto a Deus e oferece o melhor. Está tudo no capítulo 3. Para poder chegar no capítulo 5 e versículo 4, e ele dizer: porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mau encontro. Tudo na vida tem um preço a pagar, até no reino. Aí você diz assim: mas pastor, o senhor disse aí no tópico, né? Deus pode fazer isso por um longo tempo na nossa vida. Por que Deus não pode fazer isso no tempo todo? Eu te explico. Porque a matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade. E é a única que nos faz crescer. Por isso que Deus não faz isso o tempo todo. Eu, você, o crente mais santo, mais fiel, a Madre Teresa de Calcutá, que esteja aqui na igreja, vai passar por luta e tribulação. Ô Jesus, a irmã já clamou lá. Vai passar. Esse é o processo de Deus para aprimoramento. Por isso que Paulo diz, ele descobriu isso em Romanos 5,3. Porque sinto prazer na tribulação. Eu nunca vi ninguém dizer: Senhor, muito obrigado, glória a Deus, maravilha. Eu estou alegre pela tribulação. Olha o nível espiritual de Paulo. Porque sinto prazer na tribulação. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa a tribulação produz. A tribulação produz a paciência, suportar o dia mal, produz a experiência, você passar por ela, produz a esperança. Se vir outra, eu vou vencer de novo. Isso é a escola de Deus. Lembra de Paulo reclamando do espinho na carne, de 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7? Qual foi a resposta do Senhor para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo aprendeu rapidinho: de muita boa maneira me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas angústias, nas injúrias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É a matéria mais difícil, mas vai fortalecer você. O salmista no Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. Não reclama não, vai passar. Vai passar. Vai vir tempo de bonança, vai vir tempo de paz, mas vai passar por luta e tribulação. Número 7.
Já estou chegando no final, segura um pouquinho. Essa aqui é interessante. Não adianta bajular as pessoas que estão acima de nós. Elas nos veem como solucionadores de problemas ou criadores de problemas. O nosso trabalho vai provar isso. Está aí, ó. Não adianta bajular pessoas que estão acima de nós. Elas nos veem como solucionadores de problemas ou criadores de problemas. O nosso trabalho vai provar isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Bajular é carinho, elogios exagerados. E quem bajula quer receber algo em troca. Está falando elogio. Reconhecer e exaltar as qualidades de uma pessoa. Elogios são pontuais. Bajulação é constante. Ei, você é maravilhoso, você é fenomenal. De novo, você é sensacional. Você é cara. Olha aí. E tem gente que adora isso. Adora uma bajulação. Alisa teu ego, filho, é. Quem bajula é falso amigo. Quem elogia é amigo verdadeiro. Penúltimo lugar, número 8. Isso aqui é importante. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. É aqui que tem gente enganada. Você não foi feito para viver 40, 30, 50 ou 60 anos. Você foi feito para viver na eternidade. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado uma só vez e segue-se o juízo. Queridinho, não adianta querer acender vela para você. Não vai iluminar nada. Porque a Bíblia diz em Romanos 14, 12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus fez seres com livre-arbítrio e Deus vai pedir conta do poder que você tem de decidir. Agora, tem um texto na Bíblia interessante que é Mateus 10, 28. Não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Escute. Uma vez eu estava discutindo com um diretor de uma emissora de televisão, um cara muito debochado e brincalhão. Ele disse assim: Malafaia, depois que eu morrer, Deus me põe em qualquer lugar. Se me botar no inferno, eu vou fazer uma festa. Se me botar no céu, também faço uma festa. Eu falei: é porque você não conhece o que você está falando. A Bíblia diz que o inferno é lugar de prantos e ranger de dentes. Isso é, sofrimento inimaginável. A Bíblia diz que o inferno é lugar de densas trevas. O que significa isso? Você vai sofrer em solidão. O ser humano não foi feito para viver só. Nós somos seres sociais. No inferno, quem for lançado lá vai sofrer sozinho. Vai ouvir urro, grito e não vai ter conta. Está sofrendo, eu também estou. Rapaz, que coisa terrível, hein? Não tem. Não dá para socializar o sofrimento. Agora tem mais uma coisa séria. Quando Jesus falou, foi Jesus que falou, viu, querido? Que você não deve temer quem mata o corpo, mas quem lança o corpo e a alma no inferno. A alma é responsável por quê? Pela percepção de existência, pensamento, vontade e sentimentos. É a alma que dá vida ao corpo. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno e vai sentir o sofrimento. Não estou falando para assustar ninguém, eu estou falando de Bíblia. E o sofrimento fala de condenação eterna. Além do pecado separar o homem de Deus, vai levá-lo ao inferno. Eu não boto ninguém no céu, nem ninguém no inferno, irmão. Eu não coloco ninguém lá, nem ninguém em nenhum lugar nem outro. É você que decide com a sua atitude.
para você escapar do inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. É Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o escape do inferno. Jesus é o perdão de pecados. Jesus muda a nossa vida na terra e nos prepara para a eternidade. Em último lugar, para eu encerrar, 9, conselhos importantes para a sua vida, e eles estão interligados. E aqui eu termino. Conselhos importantes para a sua vida, eles todos estão interligados, não está nada solto, estão interligados. Primeiro, minhas atitudes. Atitude é ação. Que atitudes você precisa tomar na vida nesse tempo? Em relação ao teu casamento, à tua família, à tua vida cristã, teu relacionamento com Deus, em relação à sociedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você sabia que grande parte dos milagres da Bíblia tem uma atitude que a pessoa tem que tomar até chegar ao lugar do milagre? Mulher cananeia, mulher do fluxo de sangue, 4 trazidos por um paralítico. Vamos embora. Centurião de Cafarnaum. Até o milagre de Deus tem um lugar que você chega para encontrar o milagre. A mulher do fluxo de sangue, falei aqui. Tem gente enganada, que pensa que tudo que é milagre de Deus vai vir de mão beijada para você. Quais são as suas atitudes? Segundo lugar, escute isso aqui. Eu sozinho não vou a lugar nenhum. O soberbo é solitário. Humilde é aquele que sabe que o que ele tem e onde ele chegou passa por pessoas. O soberbo é porque eu estive, porque eu fiz, porque eu. Ah, meu Jesus, ajuda. Provérbios capítulo 18, versículo 1 e 24 são antagônicos. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso é, o isolado é ignorante. Versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que irmão. Você pensa que sozinho vai chegar a algum lugar? Isso é coisa de soberbo. Em último lugar, por isso que essas coisas estão interrelacionadas. Sem a direção de Deus, estou fadado ao fracasso. Jesus falou em João 15,5: sem mim, nada podeis fazer. Dependa de Deus. Você precisa de uma direção? Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida? Fale com Deus. Não estou falando de, Senhor, eu vou comprar um Volkswagen ou um carro chinês. É problema seu. Não pergunta besteira para Deus não, que Deus não está nem aí para isso. Ai, Senhor, eu estou numa dúvida. Se eu compro uma casa de 3 quartos ou uma de 4 quartos. É a tua grana que vai decidir isso, não é Deus não. É a tua condição que decide se você mora num bairro ou mora no outro. Não pergunta isso para Deus não. Agora, existem decisões importantes na nossa vida que nós precisamos da direção de Deus para não quebrar a cara. Você faz a tua parte, usa teu talento, usa a tua competência, mas tem coisa que precisa de um sobrenatural de Deus.